Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Amém, só Ele é digno, só Ele tem poder para curar, só Ele tem poder para restaurar. Amém. Nós temos um Deus de milagres, um Deus poderoso. Água tornaste em vinho, abriste os olhos ao cego. Ninguém é como tu, como tu. Nas trevas brilha a tua luz, das cinzas tu nos levantaste. Ninguém é como tu, como tu. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Amém. Quantos acreditam que Deus é poderoso? Quantos acreditam e quantos já viram o poder de Deus nas vossas vidas? Aleluia! Ele curou, Ele fez o cego ver, Ele transformou água em vinho. Amém! Aleluia! Água tornaste em vinho, abriste os olhos ao cego. Ninguém é como tu, como tu. Nas trevas brilha a tua luz, das cinzas tu nos levantaste. Ninguém é como tu, como tu. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. Ninguém nos vai parar. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. Ninguém nos vai parar.
é poderoso. Glória ao teu nome. Aleluia. Eu gostava que a igreja nos acompanhasse um pouco, agora principalmente que temos as letras. Amém. Vamos dizer isto do fundo do nosso coração, amém? Porque Deus é digno do nosso louvor. E eu queria ouvir a igreja toda a cantar comigo. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus. Uma vez mais, irmãos. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura. Crê nisto esta manhã. Nós temos o Deus que cura. Nosso Deus. Proclama agora. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. Quando Deus é o nosso guia, nada nos pode parar, amém? Quantos acreditam? Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. Ninguém nos vai parar. Ninguém nos vai parar. Aleluia, Senhor. Ser exaltado esta manhã em cada vida, Pai. Aleluia, Deus. Tu és fiel, Senhor. Estamos gratos, Pai, porque sempre olhas por nós, Pai. Tu és um Deus de vitória, Deus. E nós buscamos a Tua força, Senhor. Buscamos a Tua força, Senhor. Deus, queremos Te exaltar, Senhor, esta manhã. Queremos mostrar a nossa gratidão, Pai, por teres a Tua mão estendida sobre as nossas vidas a cada dia, a cada hora, Pai. Oh, Deus, Te exaltamos esta manhã, Senhor. Aleluia, Deus. Ah, Senhor, Tu és bom, Deus. Oh, Deus. Santo. Oh, Deus, que sejas exaltado por cada vida esta manhã neste lugar, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Eu louvo. Ele é exaltado para sempre, exaltado o Teu nome. Louvarei. Sua verdade reinará, terra e céus, louvai o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Amém. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Eu louvo, Ele é exaltado, sempre exaltado o seu nome. Louvará. Declara que Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor,
Sua verdade reinará, terra e céus, louvai o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Eu louvo, declara esta manhã. Exalta o Senhor na tua vida. Exalta o Deus dos milagres, aquele que tem feito a diferença na tua vida. Ele é o Senhor, sua verdade reinará, terra e céus, louvai o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Aleluia, Senhor, te exaltamos, Pai. Oh Deus, e estamos felizes, Pai, porque podemos estar gratos na Tua presença constante na nossa vida, Pai. Podemos confiar, Senhor Deus, que no meio da tribulação, Pai, Tu és o Deus que está presente. Podemos confiar, Senhor Deus, que no meio da dificuldade, Tu és o Deus que estende a Sua mão para que nós possamos passar em segurança. Oh Deus, e ainda que nos possa faltar muitas coisas que à nossa mente e que à nossa cabeça possam ser mais importantes, Pai, nada seremos sem Ti. Aleluia. E ainda que a figueira não floresça, Senhor, a Tua promessa é superior a tudo, Senhor. Tu és bom, Deus. Te exaltamos, Pai. Te exaltamos esta manhã, Senhor. Aleluia, Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas fujam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegro no Senhor. Amém. Exulto no Deus da minha salvação.
Amém. Deus é o Deus que supra as nossas necessidades. Aleluia, Deus. E ainda que muitas dificuldades possam surgir, ainda que a tua vida possa parecer que está tapada, ainda que tu não saibas qual é a garantia do amanhã, Deus tem a solução para a tua vida. Aleluia. Pois o Senhor, meu Deus, é minha fortaleza. E faz os meus pés como os da corça. Faz-me andar altaneiramente. Por isso, sempre nele eu hei de confiar. Confiarei. Confiarei no meu Senhor. Confiarei. Eu confiarei. Confiarei no meu Senhor. Confiarei no meu Senhor. Confiarei. Erga as tuas mãos ao céu esta manhã. Adora ao Senhor. Adora ao Senhor teu Deus esta manhã. Abre a tua boca esta manhã e declara que confias nele. Não entraste aqui em vão, não entraste aqui apenas porque entraste porque o amas. Entraste porque confias nele, entraste porque depositas a tua confiança nele. Ainda que não saibas o dia da manhã, Deus é o ontem, o hoje e o amanhã. Deus é o Senhor de todas as coisas, é aquele que sabe desde o princípio ao fim. Nós temos um Deus que é presciente, que é omnisciente, que é omnipotente, omnipresente. Aleluia. Clama ao Senhor esta manhã do fundo do teu coração. Clama ao Senhor com toda a força que tu tens. Deus quer te ajudar, Deus quer te ouvir. Deus quer estender a sua mão curadora, a sua mão de bênção. Aleluia. Confiarei, confiarei. Confiarei no meu Senhor. A igreja com força, amém. Confiarei, 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 confiarei no meu Aleluia, Deus seja exaltado esta manhã. Amém. Aleluia, glória a Ele. Glória a Deus. Glória ao Senhor das nossas vidas. Glória àquele que cuida de nós.
Aleluia, aleluia, uma salva de palmas para Cristo, aquele que se sacrificou pelas nossas vidas. Amém, aleluia, aleluia. Seja exaltado esta manhã, Senhor, te exaltamos, Pai. Glória a Ti, Senhor. Aleluia, estamos gratos, Senhor. Aleluia. Santo és Tu, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Teu nome. Meu irmão, de nada vale virmos cada domingo e cada manhã se não confiarmos naquele que é sobretudo o nome. Amém. Aleluia, glória a Deus. O salmista diz que se alegrou quando o convidaram para ir à casa do Senhor. E eu creio que você está alegre nesta manhã. E vai continuar alegre, vai sair daqui alegre. Porque o Senhor tem coisas maravilhosas para a sua igreja. Nós gostaríamos de dar esta manhã o nosso caloroso bem-vindo a toda a igreja. Mas de um modo assim muito especial àqueles que nos visitam. E gostaríamos de conhecer quem está esta manhã nos visitando aqui. Você que chegou aqui pela primeira vez, levante a sua mão de onde você está, dê só um aceno aí. Glória a Deus, já temos mãos ali levantadas. Você que está próximo do irmão, dê um aperto de mão, dê um abraço nele, diga que ele é bem-vindo em nome de Jesus e declare uma palavra de bênção para a vida dele. Nós estamos aqui como igreja para abençoar a vida de cada um. Deus nos chamou para isso. E você é um instrumento de bênção na vida do seu irmão. Declare uma palavra de vitória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos um povo alegre, nós somos o povo mais feliz do mundo. Nós temos uma promessa de morar no céu, isso já é o suficiente para nós. Transmita essa alegria para quem está próximo de você, para quem vive no dia a dia próximo de você. Pastor Nuno, por gentileza, Pastor Nuno estará hoje nos trazendo a palavra e que Deus o abençoe grandemente. Que Deus o use como sempre tem feito aqui deste púlpito. Paz do Senhor a todos os irmãos. Os irmãos podem tomar os vossos lugares nesta manhã. Estarmos na presença de Deus é sempre bom. Amém. E é tremendo, irmãos, é tremendo quando nós, através também deste tempo de cânticos, nós podemos ser exortados a confiar em Deus, porque Ele deve ser a nossa torre forte, o nosso refúgio. Amém. Deus, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso e em certa medida, vamos hoje falar alguma coisa também a respeito disso, nesta manhã. É com prazer que mais uma vez estou aqui com os irmãos. Estamos sempre aos domingos de manhã, nem sempre tendo a oportunidade para partilhar a palavra de Deus, mas é sempre bom podermos partilhar com os nossos irmãos na fé aquilo que Deus também tem colocado no nosso coração. Irmãos, não é apenas, obviamente, a minha experiência, é a experiência de qualquer um dos colegas que aqui vem. Nós, quando procuramos falar aos irmãos alguma coisa da parte de Deus, o pressuposto é que Deus já tem falado ao nosso coração. Senão, de outra forma, seriam palavras ocas e vãs. Mas nesta manhã, irmãos, a minha intenção é que aquilo que impacte o vosso coração não sejam as minhas palavras, mas seja a palavra do Senhor. Porque as palavras do Nuno têm pouca força, ou até nenhuma. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela pode fazer todas as coisas e não volta para trás vazia. Amém. Meus irmãos, vamos viajar um pouco ao longo do livro do profeta Jeremias nesta manhã. Nestes últimos tempos tenho-me dedicado um pouco aqui ao profeta Jeremias, tenho aprendido algumas coisas, tenho meditado em algumas verdades que aqui estão. Certamente não vamos falar tudo aquilo que está em Jeremias, não tínhamos tempo, nem pouco mais ou menos. Mas eu gostava, nesta manhã, irmãos, que nós nos pudéssemos debruçar sobre as 4 principais acusações que Deus faz ao seu povo através do profeta Jeremias.
Jeremias, irmãos, foi chamado por Deus para cumprir o seu ministério numa época terrível, numa época muito difícil, uma época de decadência espiritual e moral no povo de Deus. Irmãos, eu quero desde já que os irmãos possam tomar nota de que Jeremias não está a falar para povos que não conheçam Deus. Jeremias não está a falar para povos pagãos. Diríamos nós hoje que Jeremias não estaria a falar para descrentes. Jeremias estava a falar para um povo que tinha a responsabilidade de conhecer Deus e de fazer melhor do que aquilo que estava a fazer. Então, irmão, Jeremias foi chamado por Deus para este ministério tremendo, ministério, então, como eu disse, um tempo difícil, um tempo de decadência. Irmãos, a mensagem de Jeremias era uma mensagem difícil porque ele tinha que entregar uma mensagem de condenação e de juízo. Juízo esse que viria através do império da Babilónia, que estava a emergir ali no Médio Oriente, naquela altura. E Deus, irmãos, Deus não apenas diz o que é que vai fazer, Deus não apenas diz, através do profeta Jeremias, o juízo, as consequências dos atos de Judá, mas Deus explica porquê. Deus explica porque é que o povo chegou àquela situação. Deus explica porque é que Deus não tinha outra alternativa senão permitir o juízo através da Babilónia a Judá e à tribo de Benjamim, também no caso. E é sobre, irmãos, como Deus explica estas razões, como Deus acusa o povo. Nós, nesta manhã, vamos olhar para 4 das principais, podíamos ver mais, mas 4 das principais acusações que Deus faz ao seu povo naquela altura. Irmãos, o meu objetivo nesta manhã não é acusar-nos a todos que somos povo de Deus de estarmos na mesma situação, não é tanto esse o objetivo, mas que através da mensagem nesta manhã nós possamos refletir e olhar para a nossa vida e nos possamos avaliar para saber onde estamos. Será que estamos assim tão longe de Judá naquela altura? Ou será que, na verdade, o nosso testemunho é um testemunho que Deus se possa agradar nos dias de hoje? E é esta reflexão que eu quero propor aos irmãos nesta manhã. Então, a primeira acusação, irmãos, que nós encontramos no livro de Jeremias, que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã, encontra-se em Jeremias capítulo 3, versículo 6 a versículo 9. Claro que há outras passagens, irmãos, são 52 capítulos. Jeremias é um livro bastante extenso, bastante grande. As passagens que eu vou aqui focar não são passagens únicas que falam destas acusações. Eu apenas selecionei alguns textos para exemplificar estas mesmas acusações que Deus fez ao seu povo através do profeta Jeremias. Então, Jeremias capítulo 3, do versículo 6 até ao versículo 9. Os irmãos que abriram e encontraram podem dizer amém? Graças a Deus. Então, Jeremias, capítulo 3, versículo 6 até 9, diz a palavra de Deus: Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Visto o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou, prostituindo-se. E eu disse: Depois que fizer tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Ainda ao versículo 10. E contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. Até aqui, irmãos, oremos. Senhor, mais uma vez te queremos agradecer pela tua palavra, Deus. A tua palavra, ela é verdade. Deus, a tua palavra que nos alimenta, nos exorta, nos ensina, nos edifica. E nesta manhã, Senhor, eu te peço que possas trabalhar no meu coração, possas trabalhar no coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Deus, e que o teu Santo Espírito ele possa ter liberdade, Senhor, para trabalhar nas nossas vidas.
e que a Tua palavra ela possa penetrar o mais fundo, Senhor, na nossa vida, na nossa mente. Deus, para que possamos sair deste lugar nesta manhã edificados, Senhor. Possamos sair, Senhor, edificados pela Tua palavra, Deus, possamos sair fortalecidos pela Tua palavra, possamos sair mais fortes pela Tua palavra, Senhor. Deus, toma o controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, a primeira acusação que Deus faz a Judá é prostituição espiritual. Não poucas vezes na Bíblia, esta figura do casamento entre o homem e a mulher, ela é usada no relacionamento entre Deus e o seu povo. Mesmo quando pensamos em Jesus, quando olhamos para o Novo Testamento, a figura do noivo com a noiva. Portanto, é comum a Bíblia usar a figura do casamento para explicar, para de alguma maneira demonstrar o relacionamento que Deus tem com o seu povo. E aqui é verdade que o povo de Deus nesta altura estava dividido em dois, em Reino do Norte e Reino do Sul. Israel aqui corresponde às 10 tribos do Norte, enquanto Judá corresponde a 2 tribos mais a sul, que é Judá e Benjamim, uma tribo mais pequena. Mas aqui Deus trata Israel e Judá como pessoas distintas, por assim dizer, mas na verdade Deus está a falar do seu povo de uma maneira geral, porque tanto Israel e Judá, mesmo tanto separados, pertenciam todos a Israel, no seu sentido mais lato, não é? Então, esta figura do homem e a mulher, Deus o seu povo, nós encontramos isto e encontramos aqui, irmãos, no versículo 8, que diz: e vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel. Deus está-se a referir ao Reino do Norte. Entre um homem e uma mulher, irmãos, agora falando aqui nos relacionamentos humanos, a infidelidade dá-se, acima de tudo, quando há uma traição física, ou seja, quando há um relacionamento físico íntimo com outro que não o seu cônjuge. Mas com Deus, obviamente, nosso relacionamento não é físico, porque Deus é espírito. A palavra de Deus diz que nós adoramos a Deus e devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. A palavra do Senhor diz que o nosso espírito testifica de que somos seus. Então, irmãos, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento espiritual, porque Deus ele é espírito, não podia ser de outra maneira. Então aqui, irmãos, a infidelidade não é uma infidelidade, obviamente, quando falamos e pensamos de Deus para com o seu povo, não podemos falar de um adultério físico, não podemos tanto falar de uma prostituição física, mas sim um adultério espiritual, uma prostituição espiritual. Quando Deus, no qual nós um dia forjamos uma aliança, no qual nós um dia fizemos um compromisso de o seguirmos e de que Ele seja o nosso Deus e que nós sejamos o seu povo, quando Ele deixa de ser a primeira coisa na nossa vida, quando Ele deixa de ser a prioridade na nossa vida, quando Deus verdadeiramente deixa de ser Deus na nossa vida e nós tomamos o lugar de Deus, colocamos no lugar de Deus uma outra coisa qualquer, nós estamos a cometer adultério espiritual. Irmãos, não há outra forma de colocar isto. Não há outra forma de colocar isto. Infidelidade, adultério e prostituição, no Antigo Testamento, essencialmente, não existe diferença nestes termos. Um adúltero é um prostituto é um adúltero, um infiel é um adúltero, um infiel é um prostituto. Espiritualmente falando, nós podemos nos tornar, se colocarmos no lugar de Deus, outra coisa que não o Senhor. Então, irmãos, vejam que diz a palavra de Deus que Israel tinha cometido adultério. E como é que Israel tinha cometido adultério? Foi logo desde o princípio, quando se dá a divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Roboão, filho de Salomão, ficou a reinar no Reino do Sul, e no Reino do Norte ficou a reinar um homem, um efraimita da tribo de Efraim, chamado Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate. E aquilo que Jeroboão fez e que perdurou durante todos os reinados na monarquia do Reino do Norte, até o Reino do Norte ser destruído pela Assíria, o que eram estes
A palavra do Senhor fala-nos de pecados, os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. E que pecados eram estes? Por algumas razões que talvez nós vamos falar um pouco mais à frente, Jeroboão, ele edificou altares e 2 bezerros de ouro, tanto em Dan quanto em Betel, que eram cidades que pertenciam ao Reino do Norte. E Jeroboão promoveu o culto e a adoração a essas figuras, a esses bezerros, e não ao Senhor. Então temos aqui um adultério espiritual. Então quando Deus diz aqui no versículo 8 que a rebelde Israel cometeu adultério porque logo desde o princípio Jeroboão, que estava à frente daquele povo, edificou outros altares para adorar outros deuses que não o Senhor. Mas então o que é que Deus estava à espera, irmãos? O que Deus estava à espera, e nós vemos aqui no versículo 8, é que Judá, a sua irmã. É interessante que Deus aqui em Jeremias diz que Israel, o reino do norte, era rebelde, mas Judá era aleivosa. Aleivosa significa traiçoeira. Aquilo que Deus estava à espera, irmãos, é que Judá, vendo o exemplo de Israel, vendo aquilo que Deus tinha feito com Israel, o julgamento que Deus tinha trazido para com Israel, aquilo que Deus estava à espera é que Judá tivesse temor. É que Judá olhasse para o exemplo de Israel e dissesse: pai, eu não quero que isto aconteça. Nós, como povo, não podemos permitir que venha uma nação estrangeira e que nos destrua e que nos espalhe pelos 4 cantos do mundo e que nos faça perder a nossa identidade. Nós não podemos fazer isto. Então vamos nos agarrar ao Senhor. Era isto que Deus estava à espera. Mas não foi isto que Judá fez. E nós já lemos, voltando a ler ali o versículo 8. No versículo 7, aliás, eu disse isto: depois que fizer tudo isto, voltará para mim, mas não voltou e viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi-lhe, dei a sua carta de divórcio, aqui uma figura da conquista do Império Assírio e aquilo que aconteceu, que a aleivosa Judá, a sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela se prostituiu. Irmãos, deixem-me dizer que os erros que nós encontramos na palavra de Deus, ou seja, os erros, as falhas dos homens e das mulheres que nós encontramos descritos na palavra de Deus, irmãos, não servem para promulgar e para, de alguma maneira, dar cheque em branco para as nossas próprias falhas e os nossos próprios pecados. Podemos, às vezes, correr o risco de nos queremos comparar, por exemplo, com o rei Davi, e depois dizemos qualquer coisa do género: oh irmão, mas o irmão está-me aqui a chamar a atenção porque eu falhei, eu pequei, mas oh irmão, o rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério, no mínimo foi um autor moral de um homicídio, pelo menos, e era um homem segundo o coração de Deus, e agora o pastor está a dizer que eu não posso pecar. Irmãos, eu nem me quero comparar com o rei Davi, deixe lá fazer aqui umas lasquinhas aqui e ali. Irmãos, os erros que nós encontramos na palavra de Deus, os pecados postos de homens e mulheres de Deus, não existem na Bíblia para que nós possamos justificar as nossas próprias falhas. Eles estão lá, irmãos, para que nós possamos aprender com os erros deles. E nós possamos evitar. E nós possamos melhorar. E nós possamos tê-los como exemplo e ultrapassar as dificuldades de uma outra forma, dificuldades que eles não conseguiram ultrapassar. Irmãos, Judá retirou Deus da sua prioridade. Judá não olhou para os seus exemplos que tinha em Israel e Judá se prostituiu. Irmãos, como está a nossa fidelidade para com Deus? Será que Deus ainda continua a ser o primeiro na nossa vida? Será que Deus ainda continua a ser a prioridade na nossa vida? Ou será que, entretanto, já alteramos as nossas prioridades? Que possamos refletir para não sermos apanhados e sermos acusados de igual forma de prostituição espiritual. A segunda acusação, irmãos, que nós vemos são 4. Encontramos em Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 11.
Jeremias 7, 1 até 11. E vamos fazer esta leitura também. E diz a palavra de Deus, a palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimires o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente. E queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conheceste. E então virias e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e direis, fomos libertados para fazermos todas estas abominações. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Ainda depois vamos ler um pouco mais à frente, irmãos. A segunda acusação que nós encontramos da parte de Deus é que o povo de Judá depositou a sua confiança no templo e naquilo que o templo de Salomão representava. O povo... Irmãos, eu não referi aqui, mas é importante focar aqui um aspecto, é que Jeremias deixa claro que quando Deus olhava para Judá, Deus não estava só a olhar para o povo de uma maneira geral, Deus não estava também só a olhar para as elites, para os sacerdotes, para os profetas. Deus e Jeremias deixa isso claro, todos, desde o rei até o mais simples do povo, todos tinham responsabilidade. Todos estavam desviados do caminho do Senhor. Para não pensarmos, irmãos, que a culpa era só de meia dúzia, Deus, em Jeremias, deixa muito claro que todos em Judá tinham a sua responsabilidade. Então, irmãos, o que acontece? O que acontece aqui, irmãos, é que o povo vivia da forma como queria. Diz que eles oprimiam o estrangeiro, o órfão e a viúva, derramavam sangue inocente naquele lugar, eles andavam após outros deuses, já tínhamos visto a prostituição espiritual, eles roubavam, eles matavam, eles adulteravam, eles juravam falsamente, eles queimavam incenso a Baal, eles faziam tudo isto, mas de alguma maneira eles achavam que o facto de estarem perante o templo e de terem o templo ali à sua disposição, aquela grandiosidade tremenda, aquelas colunas tremendas, aquele templo que de alguma maneira representava os tempos gloriosos do passado, aquele templo que representava ainda uma monarquia unida, Salomão em todo o seu esplendor. Eles achavam que o facto de terem aquele templo lhes permitia fazer o que quiserem, que o templo iria-lhes de servir de alguma segurança e refúgio caso fosse suceder alguma coisa. A confiança deles estava no templo. Deus fez esta acusação, isto não pode ser. Vocês estão a confiar numa coisa falsamente. Então, irmãos, vejam que no versículo 4 e no versículo 8 também, diz que Deus diz, não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Eles estavam todos contentes que aquele era o templo de Deus, mas o Deus do templo não era o seu Deus. O templo, como eu já disse, representava os tempos gloriosos do passado, representava a prosperidade do reinado de Salomão, sobretudo. Irmãos, nós não podemos confiar de todo a nossa vida espiritual às nossas experiências do passado. Nós não podemos achar que a nossa vida hoje, a nossa vida espiritual hoje é alimentada pelas experiências que nós tivemos no passado. Talvez já muitos de nós aqui, alguns de nós, tenham tido grandes experiências com Deus no passado. Deus tem liberto no passado, Deus tem nos usado até nos dons do Espírito no passado.
E nós não podemos, irmãos, achar que aquilo que aconteceu no passado tem força suficiente para nos alimentar nos dias de hoje. Irmãos, a nossa vida espiritual é uma vida do dia a dia, é uma vida de todos os dias, não do passado, mas do presente. Também da mesma forma não podemos alimentar a nossa vida espiritual com aquilo que achamos que vai acontecer no futuro. Temos que alimentar a nossa vida espiritual a cada dia, a cada momento, com um relacionamento íntimo, o mais íntimo possível com Deus, olhando e meditando na lei do Senhor de dia e de noite, diz a palavra de Deus. O povo de Judá achava que o templo os ia proteger de alguma coisa, porque o templo representava algo grandioso do passado. Cuidado, irmãos, não vamos olhar para o nosso passado e achar que o nosso passado vai resolver todas as nossas coisas no presente e no futuro. Temos que procurar ter uma experiência com Deus hoje. Temos que procurar nos aproximarmos de Deus hoje. Sermos usados por Deus hoje e não ficarmos presos àquilo que sucedeu no passado. Irmãos, o templo era símbolo de um sistema religioso também, não é? Dos sacrifícios, de uma instituição. Irmãos, também nós podemos correr o risco de colocarmos a nossa confiança no nosso sistema religioso, colocarmos a nossa confiança na nossa instituição, colocarmos a nossa confiança, até se quiserem, na nossa dominação. Olhamos para nós, dizemos, somos a Assembleia de Deus de Almada, a Assembleia de Deus Pentecostal de Almada. Irmãos, como se isso fosse uma grande coisa. Sem Deus não somos nada. Se Deus não estiver connosco, irmãos, não somos nada. Se Deus não estiver connosco, se Deus não se mover neste lugar, é melhor fecharmos a porta. O povo de Judá olhava para o templo, achava que o templo lhes dava segurança e nós. O povo olhava para todo aquele esplendor, o povo olhava para todo aquele aparato. Irmãos, eu dou graças a Deus pelos recursos que nós podemos ter. Eu dou graças a Deus porque nós podemos ter som. Dou graças a Deus porque nós podemos ter instrumentos musicais. Aqui há irmãos que há quase 20 anos que vêm aqui, eu e outros, a tocar. E isto para nós, obviamente, para dizer que isto é importante. Eu dou graças a Deus por isto. Dou graças a Deus porque podemos ter uma equipa de vídeo. Dou graças a Deus porque podemos ter monitores para nós podermos projetar os coros. Dou graças a Deus pelo aparato que nós podemos ter. Agora, irmãos, quantos de nós... Eu meditava nisto, eu fazia esta pergunta a mim mesmo. Quantos de nós, irmãos, domingo após domingo, viríamos aqui? Se para lá daquelas portas a única coisa que houvesse fosse paredes e bancos. E que tivéssemos que procurar o lugar mais à frente para ouvir o pregador, porque não havia som. Em que não havia nada para nos distrair, em que a única coisa que viríamos encontrar aqui ao domingo de manhã, por vezes até seria o silêncio e a expectativa de ter um encontro com Deus. Não tínhamos letras para olhar, não tínhamos feedbacks para nos distrair, não tínhamos outras coisas para podermos apreciar. Éramos nós, os nossos irmãos e Deus. Quantos de nós, irmãos, continuaríamos a vir aqui domingo após domingo? Há uns 6, 7 anos, não vou entrar em pormenores, mas há uns 6, 7 anos atrás, irmãos, eu quero que os irmãos percebam que isto é uma realidade. Em determinada altura encontrei-me na rua com alguém que me disse, com toda a sinceridade, e foi de uma forma sincera e clara, a pessoa, que me disse que deixou de levar os filhos a uma determinada congregação. À escola dominical dessa congregação. Sabe porquê? Porque nós não tínhamos retroprojetor. Projetor de vídeo. Não me perguntaram a mim o que é que nós... Se um pai viesse ter comigo e dissesse: Pastor Nuno, o que é que os meus filhos andam a aprender na escola dominical? O meu filho chega à casa, não sabe nada da Bíblia. Era uma pergunta legítima, um pai deve fazer isso. Um pai deve poder chegar ao pé de um professor de escola dominical e dizer o que é que o meu filho anda a aprender aqui. Pastor, o que é que o pastor anda a ensinar? Anda a ensinar a Bíblia? Que história que o pastor está a falar? Mas não foi isso que me perguntaram. Foi porque é que nós não temos um data show? Porque onde é que já se viu uma igreja no século XXI não ter um retroprojetor?
Projetor de vídeo, no caso, retroprojetor também não tínhamos, estava igual. Hoje já temos, pela glória do Senhor, mas as crianças, obviamente, continuam a não ir lá. Não é? Irmãos, o que é que nos prende? A nossa confiança está onde? Nestas paredes? Ou está em Deus? Onde é que está a nossa confiança? Irmãos, para vermos a partir do versículo 12, Deus vai usar um exemplo do passado. E Deus vai dizer, mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos e não respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E lançar-vos-ei de diante da minha face, como lancei a todos os vossos irmãos e toda a geração de Efraim. Irmãos, se nós formos ver aquilo que se passou em Siló, somos remetidos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 4. E aquilo que aconteceu foi que a arca do Senhor, a arca da aliança, esse símbolo tremendo da presença de Deus, estava em Siló. E durante a guerra contra os filisteus, o povo de Israel foi à batalha e perdeu a batalha. Quando retornaram ao arraial, diz que os anciãos de Israel lhes perguntaram, e nós não temos tempo para ver esse texto, isto é muito interessante, quando as coisas correm mal, a culpa é sempre do Senhor. Quando corre bem, nós somos muito bons. Quando corre mal, o Senhor é que permitiu, o Senhor é que... Então o povo estava um bocadinho com este sintoma, não é? Então os anciãos de Israel diziam, porque permitiu o Senhor uma coisa destas? Perdermos contra os filisteus? Vamos fazer uma coisa, vamos lá a Siló buscar a arca, porque com a arca do Senhor, com certeza que nós vamos ganhar. Irmãos, eles queriam forçar Deus a batalhar para eles. Eles queriam trazer a arca que representava a presença de Deus e eles achavam que a arca, que irmãos, nada mais era do que matéria. Assim como o templo nada mais era do que pedra e madeira e certamente ouro e outros, mas era tudo matéria, irmãos. Tudo matéria. Assim também a arca da aliança, por muito bonita que pudesse ser, por muito cheio de pormenores, coisas lindíssimas que a arca pudesse ter, ainda que a arca foi feita a mando de Deus, é certo, ainda que a arca representava a presença de Deus, mas a arca não era Deus. Eles mandaram trazer a arca de Siló. Colocaram a arca lá no meio da batalha e é interessante, irmãos, é interessante que o povo, veja que às vezes, irmãos, o alarido não dá em nada. Os filisteus ficaram com medo numa primeira fase, porque eles começaram a ouvir o povo de Deus, o povo de Israel, porque tinha a arca ali no seu meio e estavam a preparar-se para a batalha, começaram eles a ouvir com grande festa. Olha, até diz lá, aqui na minha versão, diz que eles cantavam e rejubilavam com voz de júbilo, veja lá. Os filisteus começaram a ouvir toda aquela cantoria, toda aquela festa, todo aquele aparato, e os filisteus numa primeira isto não vai correr bem, eles trouxeram a arca. Mas depois há lá alguém no meio dos filisteus que disse, bem, mas é assim, mas nós vamos ter que lutar, porque senão nós vamos ficar servos deles, como eles têm sido nossos servos. E o irmão sabe o que é que aconteceu? Obviamente o irmão já está a adivinhar. Não só Israel perdeu a batalha, como Israel ficou sem a arca, que os filisteus levaram a arca embora. Irmãos, Israel depositou a sua confiança na arca, ficou sem a arca. Aquilo que Deus está a dizer aqui é, vocês confiam no templo, vocês vão ficar sem o templo. Irmãos, uma das coisas que Nabucodonosor fez foi destruir o templo de alto a baixo. Juntamente com as muralhas da cidade de Jerusalém, não ficou pedra em cima de pedra. Não foi Nabucodonosor, que era um grande estratega, que se lembrou. Isto foi julgamento de Deus, irmãos. Irmãos, cuidado com aquilo que nós depositamos a nossa confiança, porque amanhã podemos não ter. Cuidado se a nossa confiança está nas nossas economias. Irmãos, amanhã podemos não ter. Cuidado se a nossa confiança está no nosso emprego, porque o nosso emprego estamos com contrato sem termo, estamos nos quadros, irmãos, amanhã podemos não estar. Irmãos, cuidado se a nossa confiança está na nossa família, está nos nossos amigos. Irmãos,
amanhã podemos não ter a família e podemos não ter os amigos. A nossa confiança deve estar em Deus. Deus que permanece para todo sempre. Aquele Deus que não falha. E ainda, irmãos, cantávamos esta manhã, confiarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja mais gado, ainda que não haja nada, nós continuamos a confiar no nosso Deus. Irmãos, esta era a segunda acusação. Eles confiavam no templo, mas a nossa confiança, irmãos, não pode estar nas estruturas, a nossa confiança não pode estar no passado, a nossa confiança não pode estar em outra coisa, senão mesmo no nosso Deus. Amém. Terceira acusação, irmãos. Terceira acusação que nós encontramos aqui em Jeremias. Andando um pouco mais para a frente, capítulo 23. Versículo 16 e 17. Diz a palavra de Deus, Jeremias 23, 16 e 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Até aqui, irmãos, nós encontramos aqui nestes versículos que Israel estava a dar ouvidos a profetas que, embora se dizendo que vinham da parte de Deus, eles verdadeiramente não vinham da parte de Deus. Esta é a terceira acusação que Deus faz ao povo. Eles deram ouvidos não à verdadeira palavra de Deus, mas eles preferiram dar ouvidos aos falsos profetas. Aos falsos profetas que muitas vezes vinham em nome de Deus. Irmãos, uma das características desses falsos profetas é que eles diziam aquilo que o povo queria ouvir. Ora, irmãos, quem é que não quer ouvir que tudo vai correr bem? Nós todos temos uma tendência natural, quando alguém chega ao pé de nós a contar alguma dificuldade, a contar algum problema, alguma angústia que está a passar, alguma situação difícil, qual é a nossa tendência? Nossa tendência, claro, é tentar confortar, e confortamos como? Dizendo, não, irmão, não se preocupe, ou o vizinho não se preocupe, não necessita de ser de um crente para um crente. Uma pessoa qualquer aí na rua, nos seus relacionamentos, vai procurar animar a pessoa dizendo o quê? Não se preocupe, vai correr tudo bem. Irmãos, quando estamos nós na situação de angústia e de aperto, é o que nós queremos ouvir. É alguém que nos diga que vai correr tudo bem. É alguém que nos procure trazer uma esperança, dizer, não te preocupes, que isso vai se ultrapassar, isso não vai ser assim tão mal como estás a pensar. Irmãos, e isto não é errado propriamente, isto não é errado. O problema é que aqui era errado, porque claramente Deus tinha determinado uma coisa e eles continuavam a camuflar aquilo que era o desígnio de Deus e o propósito de Deus. Deus já tinha dito, meus amigos, não há grande hipótese, é melhor vocês deixarem-se levar porque o julgamento vem aí. Mas os falsos profetas, eles diziam, não se preocupem que isto está tudo bem. Não há problema nenhum. Irmãos, se nós só estamos dispostos a ouvir aquilo que nos interessa ouvir, é uma armadilha tremenda. Porque se nós só ouvimos aquilo que nos interessa, nós nunca vamos ser confrontados com as nossas falhas e com o nosso pecado. Ninguém gosta, irmãos, de ser confrontado com as falhas e com o pecado. Ninguém gosta de ser repreendido. Mesmo que não seja publicamente, ninguém gosta. Mesmo em privado, seja em que circunstância for, ninguém gosta de ser repreendido, de ser chamado a atenção. Irmãos, e se nós vimos à igreja só na expectativa, irmãos, várias vezes eu, os colegas, temos falado, damos graças a Deus pelo número de pessoas que temos aqui esta manhã, e deixem-me dizer, não era muito difícil termos muito mais, mas o discurso tinha que ser outro. Mas tínhamos que ajustar aqui a nossa conversa um pouco. Para quê?
para tentar ter um discurso que vá mais ao encontro daquilo que as pessoas querem ouvir. E os irmãos sabem como a nossa sociedade é. A nossa sociedade move-se para onde está aquilo que elas querem e aquilo que elas querem ouvir. Aquilo que elas acham que precisam de ouvir. Mas, irmãos, não podemos cair nesse erro. Nós temos que estar dispostos a ouvir tudo da parte de Deus, o bom e o menos bom. Temos que estar dispostos a ouvir as palavras de ânimo da parte de Deus, mas também temos que estar dispostos, de alguma maneira, a ouvir a palavra de Deus, a nos confrontar com a nossa natureza pecaminosa, com as nossas falhas, com as nossas debilidades, com a nossa fraqueza. Irmãos, não para que ficamos aqui esmagados com a enormidade do nosso pecado, mas para que percebamos que falhamos e que possamos buscar arrependimento diante de Deus. Temos que buscar arrependimento diante do Senhor. Sem arrependimento, irmãos, não há nada. Não há nada. E nós, a respeito disso, já vamos falar um pouco mais à frente. Então, Judá, ele dava mais crédito a esses falsos profetas do que à palavra do Senhor, estes falsos profetas que falavam e diziam apenas e só aquilo que o povo queria ouvir, não é? Versículo 25, irmãos, versículo 25 até ao 32, Deus está aqui a descrever um pouco mais estes falsos profetas. E, irmãos, infelizmente, os dias de hoje trazem-nos, com a tecnologia, muita coisa boa, mas também traz muita coisa má. Irmãos, temos que ter muito cuidado com aquilo que ouvimos. Temos que ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que vemos na internet, com aquilo que lemos. Irmãos, nem tudo o que vem com Senhor Jesus Cristo e Deus está escrito na rocha, irmãos. Há coisas, às vezes, irmãos, nós ouvimos e vemos e lemos coisas que quando vamos confrontar com a palavra de Deus, não dá. E o povo de Deus tem que ser crítico. Não é crítico naquele sentido da crítica mordaz. Ainda há pouco tempo o pastor Paulo Branco falou aqui, não é, a respeito, até penso que foi a semana passada, estava a falar daquelas pessoas que só criticam para mandar abaixo. Não é criticar no sentido de mandar abaixo, é criticar no sentido de avaliar com honestidade diante da palavra de Deus se aquilo que estamos a ouvir está certo ou não está. A palavra de Deus nos mostra que mesmo para os dons do Espírito, os dons do Espírito e a sua manifestação devem ser discernidos para sabermos se é de Deus ou se não é de Deus. Mas também a palavra de Deus deve ser examinada para saber se aquilo que estamos a ouvir está conforme as Escrituras ou não está conforme as Escrituras. O povo de Israel não quis saber, mas nós, como povo de Deus, irmãos, nós devemos querer saber. Devemos querer estar com atenção. Devemos querer fazer este filtro. E deixem-me dizer agora, irmãos, dando aqui mais um parênteses, muitas vezes digo isto, mas vou ter que dizer mais uma vez. Nós nunca vamos poder ter uma avaliação, ter um filtro para filtrar o bom e o mau, se nós não conhecermos a Bíblia. Os irmãos têm que conhecer a Bíblia. Os pastores, é certo, temos responsabilidade mais do que os irmãos, claro. Mas, irmãos, a Bíblia não é só para os membros do ministério, a Bíblia não é só para os professores de escola dominical. A Bíblia não é só para o A ou para B, ou para os irmãos com mais de 50 anos aqui na igreja. Irmãos, a Bíblia é para todos. E todos devemos ler a Bíblia e procurar conhecer a Bíblia o mais possível. E olha, se ler a Bíblia e não entender alguma coisa, venha ter connosco, estamos aqui para isso. Estamos aqui para tentar explicar. Ninguém sabe tudo, mas podemos dar o nosso melhor. Há palavras difíceis de entender, há passagens difíceis de entender, mas na nossa honestidade e no nosso melhor vamos procurar explicar, mediante a revelação também que Deus dá. Então, irmãos, é importante o povo de Deus conhecer Deus e conhecer a Bíblia do Senhor para poder também ter uma avaliação crítica face àquilo que está a ouvir, não é? Então, vejo, irmãos, versículo 25 até ao 32. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Os irmãos não soam nada, a mim soam. É o que mais se vê, é pessoas a dizer que sonharam isto e aquilo. Até quando sucederá isto no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam no engano do seu coração? Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho conta o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor.
Irmãos, nós podemos fazer aqui apenas um parênteses, nós podemos, de alguma maneira, sermos tentados no meio de tanta desinformação que há, no meio de tanta informação errada que existe, podemos ser, de alguma maneira, tentados a nos retrairmos e dizermos, isto já está aqui tanta confusão, é melhor nem dizermos muita coisa, porque ainda somos confundidos com este e com aquele. Mas Deus está aqui a dizer o que tem a palha com o trigo. Se os falsos profetas têm sonhos e contam, aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela permanece para sempre. Por isso é que nós continuamos a pregar a palavra do Senhor. Porque ela permanece. Irmãos, a palavra de homens, ela muitas vezes cai no esquecimento. A palavra de homens muitas vezes falha. Muitas vezes não chega a atingir o que se propõe. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela é perfeita. E com segurança nós podemos e devemos proclamar a palavra de Deus, ainda com tanta gente a falar coisas erradas, irmãos, nós, diante de Deus, vamos continuar a falar aquilo que está certo. Mesmo que isso implique não termos tantas pessoas em número como gostaríamos. Mas o marketing, irmãos, não é coisa de Deus. Pode ser usada a favor, mas não é produto indispensável. O marketing é um produto humano que explora, sabe o quê? As fraquezas emocionais e psicológicas das pessoas. Irmãos, eu não quero ser explorado, nem quero explorar as fraquezas emocionais de ninguém. Eu quero que o Espírito Santo tome conta da minha vida. Eu quero que o Espírito Santo possa tomar conta da sua vida. Não é por força nem por violência. E o marketing é uma violência, não é? A publicidade é uma violência. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz a palavra de Deus. Porventura a minha palavra, versículo 29, não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. É isso que acontece nos dias de hoje. E aqui não estamos a falar apenas de profecias, irmãos. Estamos a falar também muitas vezes de pregações, de mensagens. Irmãos, lá porque abrimos a Bíblia e pregamos alguma coisa que está ali um texto e dizemos, porque a palavra do Senhor diz isto. Às vezes, irmãos, o texto que estamos a usar não quer dizer bem aquilo que nós queremos que o texto diga. Mas também estudar a Bíblia, irmãos, também dá trabalho. Ainda há... Não. Fica para outra vez. 31, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que sou contra os profetas, contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, quando é de Deus, ela edifica a igreja. Amém? Irmãos, este é um dos sintomas claros e inequívocos. Quando temos alguém que fala e que diz que é em nome de Deus e aquilo que faz é dividir a igreja, irmãos, isso não é de Deus. A palavra do Senhor chama a esse espírito faccioso, espírito demoníaco. Aquele que ensina e o ensino divide, irmãos, não é de Deus. Não é de Deus. E a nossa história, a história da igreja em Portugal, está cheia, infelizmente, irmãos, de gente soberba e orgulhosa, sedenta de reinar sobre o seu quintal e que por meia dúzia de palavras conseguiram dividir um povo 2, 3 e 4 vezes. Irmãos, que Deus nos guarde. Ninguém é de ferro. Que Deus nos guarde. A cada um dos irmãos e a mim também. Para que aquilo que falamos, possamos falar a verdade e a palavra de Deus. Aquilo que falamos, que seja para unir e não para dividir. Porque a divisão não é do Senhor. Então, irmãos, esta foi a terceira acusação. Eles davam crédito aos falsos profetas. E a última e quarta acusação, voltando um pouco ao princípio de Jeremias capítulo 2.
Jeremias capítulo 2, versículo 33 a 35. De alguma maneira, talvez esta eu deixei para o fim, embora esta seja a fundamental. E eu já falei um pouco acerca disto. Esta acusação talvez seja a mais importante, talvez seja a mais determinante. Mas, e por isso mesmo eu quis deixar para o fim, embora também se fosse no princípio, também tinha o seu sentido. Mas, diz lá em Jeremias capítulo 2, versículo 33 até 35... Porque ornamentas o teu caminho para buscares o amor, pois até às malignas ensinaste os teus caminhos. Até nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Não cavei para achar, pois se vêem todas estas coisas. Isto é o Senhor a dizer através de Jeremias. E ainda dizes, eu estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Irmãos, a quarta acusação, e provavelmente a mais importante, que Deus faz ao povo de Judá, é que o povo de Judá foi incapaz de reconhecer as suas falhas. O povo de Judá foi incapaz de reconhecer o seu erro. Os pecados, irmãos, de Judá eram tantos, e nós enumerámos aqui alguns, os pecados de Judá eram tantos, que Deus disse que Deus nem precisou de cavar. Aqui uma figura, claro que Deus vê todas as coisas, não é? Mas aqui uma figura, não é? Nós nem precisamos, os irmãos sabem, quando precisamos de cavar para encontrar qualquer coisa, é porque essa coisa está escondida. É porque essa coisa está debaixo da terra. Então não está visível, é uma coisa que não está patente aos nossos olhos, não é? Mas Deus diz lá no versículo 34, até nas orlas dos teus vestidos, está a falar de Judá, não é? Se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados, não cavei para achar, pois se vêem todas estas coisas. Irmãos, o pecado e a devassidão de Judá, do povo de Deus, era tão grande que transbordava, não era preciso ser um grande entendido para ver as falhas, não foi preciso ir lá com uma lupa para ver as falhas do povo, mas o pecado era tanto e estava tão visível, não havia como negar, era impensável negar. Mas no versículo 35 nós vemos a soberba de um povo, o orgulho de um povo. O povo teimava em dizer, eu estou inocente. Irmãos, este tem sido o erro de muitos ao longo dos anos. Porque nunca nada está errado com eles. E Deus fala, e Deus, através dos seus servos, dá a palavra, exorta o arrependimento, fazermos uma avaliação. Irmãos, nos arrependermos, reconhecermos as nossas falhas, não nos diminui, irmãos. Isso é mentira do diabo, não ficamos mais pequenos, não somos menos por causa disso, antes, pelo contrário, só ganhamos. Só ganhamos as bênçãos que Deus quer derramar sobre a nossa vida, a misericórdia que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Irmãos, e os irmãos aqui que já têm experimentado, não só diante de Deus, mas até se calhar junto de outras pessoas, reconhecer as suas falhas e pedir perdão. Os irmãos sabem que é uma coisa extremamente difícil. Já temos falado algumas vezes, muitas vezes só mesmo pela graça de Deus é que nós somos capazes de dobrar o nosso orgulho e de podermos chegar ao pé de alguém ou até mesmo diante de Deus e dizer, perdoa-me, eu estava enganado. Mas irmãos, também quem experimentou isto sabe que não há nada que realize mais do que conseguirmos chegar a este ponto. Quando nós verdadeiramente percebemos que custou, foi difícil, o orgulho não deixava, mas depois cedemos e sentimos a paz de Deus sobre a nossa vida, sentimos que temos missão cumprida sobre a nossa vida, porque estamos a cumprir aquilo que é o mandamento do Senhor, porque sabemos que também se não perdoarmos uns aos outros, não é? Sabemos que não vamos ser perdoados. O orgulho não deixa muitas vezes as pessoas reconhecerem os seus erros, os outros estão sempre errados, nós nunca estamos. O povo de Israel, o pecado era tanto, mesmo assim eles diziam, estou inocente. Eles achavam, certamente a sua ira se desviou de mim. Provavelmente por influência dos tais falsos profetas. Os falsos profetas, que como falámos há pouco, só diziam o que eles queriam ouvir. Não se preocupem, está tudo bem, não vai acontecer nada. Babilónia qualquer, aquilo que o Jeremias está a dizer, isso
Isso não faz sentido nenhum. Isso é coisa de um lunático. Isso é coisa de alguém que não bate bem aqui da caixa dos trocos. Por influência dos falsos profetas, o povo acreditava que era inocente. O povo acreditava que nenhum mal iria sobrevir sobre eles. Mas Deus, irmãos, Deus foi claro. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Este foi o ponto determinante. Para que Deus agisse da forma como decidiu agir. O povo, mediante as evidências, mediante a chamada de atenção de profetas atrás de profetas da parte de Deus ao longo dos anos, o povo insistia em não reconhecer as suas falhas e Deus enviou o juízo e aquilo em que o povo mais confiava, o seu templo, a sua identidade, Deus destruiu tudo. Deus permitiu que fosse tudo destruído. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos fechar os nossos olhos nesta manhã. Prostituição espiritual, confiança na estrutura, no aparato, dar crédito aos falsos mestres, falsos profetas e, acima de tudo, não reconhecer o pecado. Estas acusações Deus fez ao povo de Deus naquela altura. Nós temos algum tempo, eu vou pedir que nós possamos, com os nossos olhos fechados, nós possamos meditar na palavra que ouvimos nesta manhã. E que na nossa mente não esteja aqueles pensamentos que às vezes vêm dizendo esta palavra era mesmo boa para aquele fulano. Aquele irmão que hoje não veio, a palavra era mesmo boa para ele. Espero que ele veja isto na internet amanhã. Não, irmãos. Esta palavra, independentemente de termos o culto gravado, das pessoas poderem ver, esta palavra é para hoje, irmãos. Esta palavra é para ti que estás aqui nesta manhã.
oração, irmãos. Eu queria te fazer um convite nesta manhã. Talvez esteja entre nós alguém. Talvez seja a primeira vez até que está entre nós, a primeira vez que tem contacto com a palavra de Deus. Alguém que tem percebido até pela palavra que ouviu nesta manhã que necessita de Deus na sua vida. Nós não falámos nesta manhã, mas Deus deu a maior prova de amor por cada um de nós. Ele entregou e enviou o seu Filho Jesus a este lugar para sofrer, para pagar o preço que nós não poderíamos pagar pelas nossas falhas. E este Jesus, Ele se entregou a si mesmo, Ele morreu na cruz. Ele não apenas morreu na cruz por cada um de nós, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele ascendeu aos céus. E Ele intercede por nós, por ti e por mim, diante de Deus nos dias de hoje ainda. E é neste Jesus que nós encontramos esta salvação. Talvez seja entre nós alguém que nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo. Nunca reconheceu Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Mas quer nesta manhã reconhecer as suas falhas. Reconhecer que precisa do perdão dos seus pecados. Se porventura está entre nós alguém que quer aceitar pela primeira vez Jesus na sua vida, faça um sinal com o seu braço levantado. Nós queremos orar por si nesta manhã. Faça um sinal com o seu braço levantado, bem alto. Há aqui um jovem, estamos a ver, graças a Deus. Talvez seja mais alguém que nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus. Certamente a maioria de nós já o fez, somos povo de Deus, mas talvez seja mais alguém entre nós que ainda não o tenha feito e que necessite neste dia e tem percebido neste dia que Deus é o único caminho. É o único caminho possível. Talvez não haja mais ninguém, a igreja continua a oração. Eu vou pedir ao jovem que possa vir aqui à frente, se ele não se importa, mas até com a nossa irmã, pode acompanhá-lo. E vou pedir ao pastor Carlos que possa fazer uma oração pelo jovem. O povo de Deus se alegre, irmãos, continuamos em oração. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Louvamos a Deus, exaltamos o nome do Senhor. O povo de Deus se alegra com o Deus da sua salvação. Aleluia, Senhor. E vamos aproveitar estes momentos ainda, irmãos, para podermos nos confrontar diante de Deus. Eu não vou fazer convite para vir à frente, mas usa este tempo para, se tiveres que acertar alguma coisa com Deus neste momento, abre o teu coração para o Senhor, abre o teu coração para Deus. Diz: Deus, eu tenho entendido através da tua palavra que a minha vida não está de acordo com a tua vontade. Deus, eu tenho falhado nisto e naquilo. O teu Espírito Santo tem contendido comigo. Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor. Restaura, Deus. Estamos na presença de Deus, irmão. Deus, estás neste lugar. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Estamos na tua presença, Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A igreja é conclamada a trazer visitantes, a falar para quem está do seu lado no seu dia a dia, que não conhece a Cristo, para fazer uma visita à igreja. E nós temos visto aqui, eu de um modo especial, também creio que você tem visto,
Que todas as vezes que algum visitante chega, ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo age naquele coração e aquela vida entrega-se a Cristo. Essa é a missão da igreja, é levar a palavra, é falar da palavra. Que a partir de mim, todos nós sejamos mais disponíveis a isso. Orando para que Deus tire a timidez, a vergonha que muitas vezes está ali, o inimigo coloca, mas que Deus possa trazer força a si, possa dar entusiasmo espiritual a si, para você pregar a sua palavra, para você testemunhar com a sua vida a palavra do Senhor. Amém? Grupo de louvor, nós agora estaremos recolhendo os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. E a palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria, né? Contribua com alegria, não por necessidade, mas com alegria. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água tornaste em vinho, abriste os olhos ao cego, ninguém é como tu, como tu. Das trevas brilha a tua luz, das cinzas tu nos levantaste, ninguém é como tu, como tu. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. Ninguém nos vai parar. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Uma vez mais, igreja. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Proclama esta manhã. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. Ninguém nos vai parar.
salva de palmas a Cristo Jesus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. És bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é bom. Apesar de muitas vezes Ele nos conduzir a alguns exílios, Deus é maravilhoso. Que ali Ele quer tratar conosco. Lembrando aos jovens, hoje nós temos culto de jovens em Corroios, lá pelas 17 horas. Toda a juventude aqui está convidada e tem aqui um aviso que só pode entrar abaixo de 90 anos. Mas se você tem mais, vá lá que o pastor Nuno com certeza vai dar um jeito de você conseguir entrar lá na congregação. Então, todos os jovens, jovem, você que tem um poder de persuasão muito grande para com seus amigos, às vezes eu fico assim impressionado que muitos jovens se deixam levar por convites de amigos. Vão para tantos lugares e quando é para convidar para ouvir a palavra, tem uma timidez, talvez ele pense que eu sou crente, né? Talvez ele vai descobrir hoje que eu pertenço a uma igreja, mas abra o seu coração para Deus, convide o seu amigo da escola, o seu amigo lá, o seu vizinho, leve ele para ouvir a palavra. E Deus vai abençoar a tua vida. Olha, quem sabe se Deus quer fazer grandes coisas através de você, você sendo esse incentivador de outros jovens, né? Seja um jovem incentivador para outros jovens. Amém. Lá pelas 17 horas em Corroio, todas essas congregações estão convidadas ali estar participando, né? Dia 15, na Costa da Caparica, a reunião geral dos jovens, lá pelas 20 horas. Dia 16, Almada, o grupo africano estará lá e você está convidado a estar ali presente na igreja de Almada. Aos domingos, a partir das 15 horas e 30 minutos, estamos ali reunidos. E dia 28, tudo isso do mês de fevereiro, aqui na Cova da Piedade, escola bíblica, a partir das 20h30. É um instrumento que a igreja tem proporcionado aos seus líderes e aos membros, de um modo geral, para o crescimento da vida espiritual, através do estudo da palavra. Então, coloque isso na sua agenda, amado. Tenha esse tempo para estar aqui. E deixe-me também fazer só uma observação, a última, e já estaremos encerrando. Nós temos aqui um núcleo de estudo bíblico, um seminário que funciona às segundas-feiras, a partir das 9 horas, como em algumas congregações também há. E cremos que você tem um interesse em aprender mais da palavra. Então, procure os pastores e peça informação sobre como é que isso funciona, como é que isso é feito, e comece a ter a disposição de aprender cada dia a palavra. A própria palavra diz que nós temos que crescer na graça, mas também no conhecimento. No conhecimento. E a igreja traz esse instrumento para você. A igreja favorece isso para você. Crescer no conhecimento, no estudo da palavra. Então, se disponha a isso, em nome de Jesus. E os cultos, durante a tarde e a noite, se seguem por todo o dia de hoje. E lembrando que o culto não acaba aqui, amém? O culto começa quando você sair daquela portinha para lá. Aí é onde você vai prestar um verdadeiro culto a Deus. Prestarmos culto a Deus aqui é maravilhoso, mas daquela porta para fora, a coisa estreita-se mais. Presbítero Louro, por gentileza. O presbítero estará orando. Só um minuto, por gentileza. Pedi à Jacqueline para passar o próximo slide. Também tem a ver com a juventude. No dia 25 e 26 de abril, vai ser uma sexta e sábado, vamos ter o nosso Encontro Nacional da Juventude. Eu, como coordenador-geral, venho aqui falar aos jovens. Toda a informação está no Facebook, a de Almada Jovens. Sugiro e desafio os jovens a ir visitar para tirar toda a informação, desde horários, que lá estão, também a preços, penso, mas também para que nós possamos saber quem vai, para que até dia 25 de março, isto vai ser agora, vamos falando culto após culto, também para mais esclarecimentos vai ser falado com os líderes locais para isso, mas até dia 25 de março, para os jovens que vão lá ficar, porque como sendo 2 dias, poderá haver a possibilidade de alugarmos um autocarro. Mas será só até 25 de março as inscrições que chegarem, para nós assim podermos conseguir reservar. Por isso, jovens de todas as congregações, visitem o vosso site, o vosso Facebook, neste caso a de Almada Jovens,
para mais informações. Mas também só aqui um pequeno reparo, hoje há cultos jovens em todas as congregações, desde a Quinta de Conda, a Cruz de Pau, Costa Caparica e Corroios. Vamos ter os cultos jovens para cada congregação e todos são convidados a ir à congregação que mais perto estiverem. Amém. Que Deus ricamente vos abençoe. Amém. Presbítero Louro, por gentileza. Saúdos, amados irmãos, com a parte de Deus, graças a Deus, porque hoje temos isto. Há 30, 40 anos não tínhamos esta diversidade, mas, meus irmãos, é na conjugação destes fatores que o crescimento de Deus se vê, louvado seja o Senhor. E hoje fomos desafiados a crescer em quantidade e também em qualidade. Mas foi-me pedido para terminar com oração, mas, meus irmãos, eu gostaria de... Fiquei triste esta semana porque tive que emitir um pedido de redução de revistas e eu não queria voltar a pedir. Eu apelo aos irmãos, então, que passem pela livraria, não só revistas, mas também boa música, temos ali bons livros, bíblias. Irmão, sirva-se no bom sentido, neste sentido, daquilo que tem ao seu dispor. Que Deus abençoe. Vamos ficar, então, de espírito de oração e vamos terminar esta parte da manhã que Deus já nos tem falado ricamente. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus. Tu tens sido um Deus presente nas nossas vidas, Senhor. A promessa é que Tu estás connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. E nós temos sentido, Senhor, que Tu tens sido fiel, louvado seja o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela maneira como Tu usaste o Teu servo e também pela confirmação daquilo que temos ouvido, Senhor. Sinal de que Tu estás presente nos nossos corações para nos abençoares, para nos consolares e, sobretudo, para nos alertares para aquilo que eventualmente pode ocorrer no nosso meio que não é da Tua vontade. Deus, capacita-me a mim, capacita o meu irmão e a minha irmã para vivermos esta comunhão íntima contigo e uns com os outros, resultado da nossa fidelidade a Ti, Senhor, de conhecermos a Tua palavra, a palavra que é viva e que é eficaz. Pai, nós Te agradecemos aquilo que Tu já tens feito nesta manhã e sabemos que Tu vais continuar a operar também nos cultos que se vão realizar nas congregações, onde quer que o Teu povo estiver reunido no Teu nome. Aquilo que ali for dito e feito, Senhor, mereça, Pai Santo, a Tua aprovação e seja para a glória do Teu nome. Pai, Te pedimos isto no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja com cada um de nós, agora e até que Jesus volte. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.